Bom dia novamente, pessoal. Espero que todos estejam bem. Iniciaremos o evento agora. Toda e qualquer dúvida pode ser enviada via chat e ou perguntas e respostas, tá? Lembrem-se de enviar para todos. Antes de iniciarmos, temos alguns recados, tá? Então, vou relembrar as regras para vocês. Serão entregues 15 vouchers para as revendas mais pontuadas, conforme os critérios a seguir. 10 pontos para cada accreditation tirado por participante, 5 pontos para os primeiros classificados no Kahoot em cada sessão, 15 pontos para cada oportunidade registrada na APN e aprovada pela AWS. Serão entregues 5 prêmios para os primeiros participantes a tirarem certificação, mediante a comprovação. Prêmios válidos com assiduidade mínima de 5 sessões. Apenas revendas TD Synnex com DSA assinado podem participar da premiação. A TD Synnex reserva o direito de cancelar ou encerrar a campanha a qualquer momento. O critério de desempate será o número de oportunidades registradas. E o próximo recado será sobre e-mail com gravação. Tá? A cada 3 sessões, nós vamos enviar as gravações para vocês. Eu vou mandar todas essas informações no chat para vocês terem. Tá? Tudo isso está nas comunicações que estamos enviando. E agora vamos iniciar com os meninos, Felipe, Bruno, momento de vocês. Muito obrigada. Bom evento. Maravilha, obrigado, Bia. Bom dia a todos. Então, temos aí 5 minutinhos, né, para todos iniciarem. Então, acho que todos já pegaram o café, pegaram a água, estão preparados aí mentalmente, mas para um Tech Journey, né? Então, toda semana estaremos aí. O marketing já disparou todos os e-mails, né? Então, qualquer dúvida, a gente está aqui com o nosso time. O Brunão também está aí para as próximas sessões, tá? Todo o nosso time de BDMs também. Leandro está por aqui. Então, todos possam conhecer o nosso time aí, nosso time de marketing, BDM, nosso time de pré-vendas. E vamos lá, só vou compartilhar minha tela aqui rapidamente. Só um minutinho e... Share. Me confirme se já estão verificando, estão vendo a tela. Sim, já estamos. Maravilha. Então hoje teremos aí Tech Journey AWS Cloud Practitioner. Tá? Então só me apresentando rapidamente aí, também deixar o Bruno se apresentar. Hoje a gente vai falar, né, sobre a AWS Cloud Practitioner CLF C02, a sua nova versão, né? Então a Cloud Practitioner no nível fundamental, tá? Então eu aqui chamo Felipe Borges Lira, sou arquiteto de soluções em pré-vendas aqui na TD Synnex. Então, qualquer dúvida, precisarem, né, de ajuda, especializações aqui, então a gente vai poder apoiar e ajudá-los aí, todos os parceiros e clientes no desenvolvimento. Maravilha? Quiser se apresentar, Brunão, fica à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, também sou arquiteto de soluções aqui da AWS na TD Synnex. Ajudo o Felipe aqui no dia a dia e espero que vocês aproveitem esta sessão e as próximas. Show de bola. Maravilha, vamos lá, né? Vamos iniciar, vamos ver como que é essa agenda. Então, um dia bem rico aí, até para as próximas semanas, né? Então, a agenda do Tech Journey. A gente vai falar sobre a introdução, né? Então, hoje, dia 18, a introdução do Cloud Practitioner, como que é o conceito ali, né, dessa prova, esse formato, tá? Então, e as próximas semanas, né? Então, a gente já vê, até quem quiser tirar um print, mas o Mark pode ficar tranquilo que o Mark já enviou esse e-mail marketing, então com os domínios para cada semana, né? Então dia 25 a gente vai ter o domínio 1 falando sobre o conceito de nuvem, tá? Então dia 2 sobre segurança e conformidade, dia 9 tecnologias e serviços de nuvem, dia 16 cobranças e preços de suporte e dia 23 a gente vai ter um simulado, então a gente vê e preparar a cada um de vocês realmente para vocês conseguirem ser bem-sucedidos na prova, né? Então realmente tirar aquele badge, a gente vê a importância, né? A gente também vai passar para esse ponto a importância da certificação para a carreira realmente de vocês, né? Tanto pessoal quanto a questão profissional mesmo, né? Então é um badge que vai ali para vocês. Vocês têm ali 3 anos, né, desse badge comprovando a experiência na AWS. Isso aqui realmente é muito importante, tá? A gente vai mostrar alguns truques, né, que vocês realmente podem ajudar bastante ali no desenvolvimento para essa certificação. Aqueles que não têm essa certificação, vai ajudar bastante, tá? Então, todo o nosso time aqui já certificado,
a gente pode auxiliá-los nesse desenvolvimento. E o objetivo aqui a gente vai falar, né? Então, esse material ele não tem ali como objetivo substituir nenhum curso da AWS oficial, tá? Então, tem ali a própria AWS, né? Tem os treinamentos específicos, especializados e homologados dela, né? Do próprio fabricante, assim como outros terceiros, né, que existe chamado de ATP. A própria TD Synnex também já é um ATP. Isso aqui não tem como substituir todo esse material oficial, tá? Mas realmente a gente vai falar o formato, como que vocês podem passar realmente nessa prova, tá? Então, até com questões e boas práticas, a gente vai compartilhar aqui diversos conhecimentos que até mesmo nós passamos ali no dia a dia, tá? Então, isso vai ser bem instrutivo, tá? A gente vai passar ali dentro do modelo de apresentação. E a gente vai falar ali o caminho, né, da certificação. Então, quais que são as certificações da AWS? Aqui, constantemente, a AWS, com seu portfólio, né, então ela vem colocando novas certificações ou tirando algumas certificações que talvez ela mesma vê que não faz muito sentido dentro do mercado, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o nível fundamental. Ali ela vai falar sobre a compreensão básica de nuvem. Então, os conceitos, né, a gente vai passar eles nas próximas semanas. Mas também sabendo que existe, né, outros níveis também de nível associate, ou nível associado. Outras certificações, o nível professional ou nível de especialidade também, tá? E como que é o formato dessa prova, tá? Então a gente consegue notar aqui que ela tem 90 minutos, ela tem um custo de $100, tá? Então até o time marketing aí conseguiu, né, junto ao time TD Synnex, então vocês têm aí o benefício de ao final de simulado, vocês passarem por todo o processo, né, vocês têm confirmar 15 vouchers aí, né, para os participantes, tá? Então, existem algumas regrinhas aí que vocês podem se atentar para no final conseguir. Então, imagina, treinamento de todo esse período e depois realmente vocês marcarem a prova e ganhar esse voucher e tirar a certificação. Então, é um grande benefício. Realmente existe um custo, né? Então, desde um custo realmente de valor até o custo de tempo, de estudo, de esforço, tá? E como é que funciona a questão para vocês passarem nessa prova, tá? Então, a aprovação dela ali é de 700 pontos. Então, ela vai de 100 a 1000, tá? Então, tem que tirar ali pelo menos 70% da prova. Ela é composta ali por 65 perguntas, tá? Então, hoje ela está disponível já em diversas línguas. Então, ela está aqui em português e espanhol, mas tem inglês, né, outras línguas também, mandarim. Então, mas normalmente a gente vai em inglês ou português, tá? Então, isso aí que nos ajuda bastante. Então, a gente até vê aí que a AWS, em um pouco tempo aí, mais ou menos que um ano e meio, ela colocou a prova já em português, ajuda bastante. Eu mesmo já fiz, até o Bruno também com sua experiência, ele também já fez a prova em português. Que é interessante a gente fazer em inglês, português, eu já fiz dentro dos dois formatos. É interessante que dentro do box ali, você fazendo em português, talvez possa vir alguma tradução que, poxa, não entendi muito bem. Lá em cima, no canto superior esquerdo, você consegue mudar. Você dá um switch ali, ele muda para inglês a prova. Mas o contrário não é uma verdade, tá? Então você pode colocar em português e mudar para inglês. Mas se está em inglês, você não consegue alterar para português. Tá? Então aí é um ponto interessante. E ela é composta ali por múltiplas respostas, tá? E uma única resposta. Ela sempre vai descrever. Se tiver mais de uma resposta, ela vai colocar ali para você. A gente vai ter até alguns exemplos aqui como que esse formato funciona. Maravilha? E depois o time também vai compartilhar ali alguns links importantes oficiais da AWS. Felipe, Opa, diga lá, Lelê. só um ponto aqui que teve duas perguntas, né, no chat. O Legal. primeiro, que é do Cláudio, ele trabalha muito com a parte de IoT e ele está perguntando se tem alguma certificação hoje voltada para IoT. Você tinha até mostrado no slide anterior a esse, né, as certificações que a gente tem disponível hoje no mercado. Para IoT, no momento, não tem, né, uma específica. No momento a gente tem são essas e tem versão beta voltada para a parte de Generative AI, né, que deve ser lançada até o final desse ano. Mas uma específica, Cloud, para IoT, no momento a AWS ela não tem. Tem recursos, tem cursos específicos, mas não tem uma certificação. E a Júlia pediu para confirmar aqui que se os vouchers são para os top 15, né, para os 15 primeiro ao final do simulado. É isso mesmo, né?
Isso, é isso mesmo. Lembrando que serão só para revendas parceiras TD Cinex, tá? Importante deixar isso claro também. Beleza. Obrigada. Maravilha. Show de bola. Então, Obrigado, Felipe. todos que Desculpa. possam, nada que isso. Então, qualquer dúvida, podem colocar no chat aí, nosso time tá. Eu não consigo verificar aqui, tá? Estou compartilhando a tela, mas qualquer dúvida, o Leandrão aí, o Bruno, tá à disposição. Maravilha? Então, vamos avançar aí, porque tem bastante tema para a gente comentar. Depois a gente vai compartilhar aqui, a gente pode até mandar por e-mail para todos também, mas ou até no chat, tá? Então, tem o modelo ali, o guia do exame, tá? É um PDF ali bem completo, então trazendo toda a introdução da prova, quais são os conceitos, mas aqui a gente vai bater em cada um deles, tá? E a descrição, né, então, do guia do exame, então, como eu já até havia comentado, ele vai bater ali em algumas áreas, tá? Então, existem ali 4 pontos realmente importantes, né? 4 conceitos, 4 pilares dentro dessa certificação. E até você fala, poxa, será que essa prova é para mim? Tá? Poxa, eu já sou arquiteto, ou trabalho com marketing, ou trabalho com um time de vendas, o time comercial. É interessante que talvez todos aqui realmente que trabalham com a AWS tenham essa certificação, tá? Então, realmente para que todos tenham a familiaridade com os conhecimentos e funções ali, questões básicas e fundamentais com Cloud Compute e AWS. Que a gente vai ver um diverso ponto ali de nomenclatura, né? Então, vai aparecer uma sopa de letrinha com alguns serviços, você fala, poxa, o que é isso? A gente vai ver até algumas perguntas ali, são alguns conceitos básicos, tá? Então isso vai ajudar bastante. Então a gente vai passar, né, dentro desse período, os conceitos de nuvem, segurança e conformidade, serviços básicos da AWS, alguns aspectos econômicos de nuvem. Maravilha? E E aí, né, Felipe, completando, ela não é uma certificação somente técnica, né? Ela, para quem trabalha com a parte comercial, também ela é bem interessante, justamente pelos aspectos que ela aborda. Ela não chega a se aprofundar tecnicamente em nenhuma solução, mas ela te dá conceitos, ela te dá informações, serviços básicos sobre as soluções que tem na AWS. Então, assim, você que hoje também trabalha na área comercial ou numa área de suporte, a Practitioner é o pontapé inicial mesmo para começar essa carreira com conhecendo a AWS e podendo trabalhar no dia a dia com a AWS. boa, perfeito. Então até aqueles que muitos, né? Então talvez nunca fizeram talvez uma certificação ou tá dando aquele primeiro passo. Poxa, quero entender como que é o formato da prova, como é que se escreve, onde que é. Então aqueles que são parceiros, né? Quem pode fazer a prova? Quem é parceiro ou não parceiro, mas para realmente ser válido aqui para ganhar os vouchers, né? Tem que ser parceiro da AWS. Mas a gente vai mostrar aqui como que se registra no exame, tá? Então, vocês podem ir ali no aws.training, né, então a parte de certificação, e vocês podem fazer ali um perfil, né, comum dentro do portal da AWS, tá? Então, você pode ir ali dentro do APN, ele vai pedir ali para você fazer o seu login dentro do Partner Central, tá? E você vai ter ali já um campo do schedule, né? Então você vai agendar um novo exame. Ele vai ficar ali habilitado aquele botão. Constantemente, talvez esse layout possa alterar, né? Então, tempos em tempos ali tem essa modificação. E um ponto, né? Um detalhe, você consegue solicitar 30 minutos ou mais, né? Que seria ali um second language, né? Então, como a gente não é nativo da língua inglesa, a gente consegue adicionar 30 minutos. Então, isso ajuda bastante na certificação, tá? Então, se você quer fazer a prova em inglês, você pode solicitar, e uma vez que você solicitou esse second language, vou até mostrar na próxima página aqui. Ó, então, se você vier aqui em Upcoming Exams, então você pode fazer um request, né? Você pode solicitar um accommodation, né? E um momento que você já solicitou, ele vai ficar na sua página ali, no seu perfil para sempre, tá? Então, um momento que você solicitou, já fica disponível. E ele já verifica que nossa língua, a gente está aqui no Brasil, falamos português, ele já fica habilitado, você não precisa solicitar mais até para as próximas provas. Você fala, poxa, fiz a Practice, eu preciso solicitar depois para Associate, ou para Professional, ou para nível de especialidade? Não, você solicitou uma vez, já está dentro do seu perfil. Então, a gente sempre recomenda, quando você criar o seu perfil, entra aqui, antes de agendar o exame, solicita essa acomodação, tá? Então, ajuda bastante, tá? E ele mostra aqui como que você pode solicitar. Então, existe outros accommodations que a gente fala, né? Mas ele vai estar aqui, ESL mais 30, tá? E depois ali, uma vez aprovado, ele já vai estar dentro do seu perfil, tá? Então, isso aqui é bem importante, isso aqui ajuda bastante. Então, 30 minutos te dá um fôlego ali para você poder fazer a prova tranquilamente. Até
para as próximas certificações também. Maravilha? Isso aqui é bem importante e nos ajuda ali no momento da prova, porque realmente a questão de gestão de tempo para as certificações e provas da AWS é um ponto que pega bastante, tá? Tem um ponto legal, né, Felipe? Assim, então, por padrão, vocês têm 90 minutos para fazer a prova. E aí, se você fizer ela em português, você tem 90 minutos para fazer a prova. Se você fizer ela em inglês, você pode solicitar esse mais 30, e aí, no caso, você vai ter 120 minutos para fazer a prova. Você ganha um tempo a mais para fazer a prova, tá? Então, assim, é pesado. Se você está estudando inglês, você tem um conhecimento no idioma, pode ser interessante, porque você vai ter mais tempo para fazer a prova. Agora, se você já está estudando português, todo o material em português não é um idioma que você domine, pode ser que vale a pena você fazer em português, e aí tendo menos tempo, mas pelo menos você tendo uma língua que você domina, né? Então é o feeling da pessoa de entender qual o material que ela estudou, né? Se estudou em inglês ou se estudou em português, e também o domínio da língua que ela tem, né? Boa, perfeito. E o formato da prova, né? Então nós temos dois formatos, né? Você tem a prova presencial e a prova remoto, né? A gente fala assim, pô, será que é da mesma forma? Então tem alguns pontos realmente importantes que a gente vai passar cada um deles aqui, tá? Então, você pode fazer a prova em casa, né? Então até o momento ali da questão, desde a pandemia, a AWS ali aprovou a questão que você pode fazer a prova em casa, né? Devido às restrições de sair de casa naquele período e acabou se mantendo, tá? Então a gente pode agendar essa prova em casa e tanto no escritório, né, você fala, poxa, em casa aqui talvez criança, barulho, é bem complicado, talvez internet, oscilação de algum, você pode fazer no escritório também. Opa, passou aqui. Você pode fazer no escritório também, tá? Mas realmente tem que estar num ambiente controlado, um ambiente ali silencioso. Não pode ter nenhum ruído, você não pode ter diversos livros, tá? Então ninguém pode te interromper, talvez você vou fazer no escritório, mas talvez seja uma sala movimentada, uma sala, por exemplo, de vidro, que vai passar diversas pessoas atrás e tenha ruído, não recomendamos isso, tá? Então, senão você pode ser desvalidado ali no momento da prova, que vai ter um proctor, né, que ele vai sempre ficar te avaliando. Então você vai ter que estar sempre com a webcam, você tem que estar ali com monitoramento o tempo todo, tá? Então ele vai te monitorar com microfone e webcam. Então isso vai ficar ativado o tempo todo. E se você está em casa, né, no modelo prova remota, não é possível, você não pode sair para ir no banheiro, tá? Então você não pode sair da frente do computador em nenhum momento. E tem alguns detalhes ali realmente que é bem, pode-se dizer, criterioso, né? Até bem chatinho. Então você não pode utilizar boné, chapéu, casaco, tá? Então algo volumoso, até mesmo ele vai pedir para você mostrar a mão, tá? Então, se você está de relógio, ele vai pedir para você tirar, independente se seja um smartwatch, um relógio comum, vai pedir para você tirar, tá? Ele vai pedir para você tirar foto do seu ambiente. Então, você vai ter que fazer uma validação 30 minutos antes dessa prova. Então, você vai ter que tirar foto do lado esquerdo, direito, frente, as costas, como que está aquele ambiente. Você não pode estar com um segundo monitor. Se você tem post-it, por exemplo, colado, você não pode ter. Então, nenhuma certificação dentro do ambiente desse, você pode ter esse ambiente, né? Ele tem que estar realmente controlado. Então, você não pode ficar fazendo leitura, né? Então, você está lendo ali a pergunta, pode-se dizer, mesmo baixo, algum ruído, ele vai te chamar a atenção, que ele acha que você está lendo. Então, tem diversos pontos ali. E você fez esse check-in, pode-se dizer, inicial com o seu celular, né? Então, de tirar foto, validar o ambiente. Depois, no meio da prova, pode acontecer dele pegar assim, ele te chamar a atenção. Ah, vira aí, seu celular está onde? Você tem que colocar num outro ambiente, você tem que fazer ali um 360, você está no notebook, você virar para a esquerda, para a direita, debaixo da mesa, então você não pode estar com nenhum papel, livro, nada. Você tem que estar com o notebook, somente. Então, se você tem um segundo monitor, a gente recomenda para tirar, tá? E o microfone, logicamente, a câmera tem que estar em perfeito funcionamento, tá? E o Proctor ali que vai te analisar, ele só tem a língua realmente em inglês e agora já tem ali um Proctor que fala em espanhol também, tá? Então, esse é um recurso novo. E você precisa instalar um aplicativo da PersonView, né? Que é, no caso, quem faz essa prova, que entrega lá também. Então, a recomendação é o quê? Que você não faça com o notebook, né, ou computador corporativo, porque às vezes existem muitas restrições de segurança dentro dessa máquina. Então, eu falo até por mim mesmo, né? Então,
eu não consigo instalar um software da PersonView. Então, imagina, chega o dia da prova, da certificação, você está com notebook corporativo, você tem um check-in, você tem um período para poder entrar, e se você não entra na prova, você é desqualificado. Você não consegue pegar aquele valor de volta e remarcar ela, tá? Então, é muito importante você fazer a validação antes, fazer um teste, ele vai fazer esse software ele vai validar ali câmera, o áudio, conexão de rede, diversos pontos. Então, se você não tem a permissão administrativa de instalar, isso já é um problema. Então, a gente recomenda fazer essa instalação ali de uma máquina talvez pessoal, tá? Que você tenha privilégios administrativos. Isso é bem importante, tá? E você só pode reagendar essa prova somente uma vez, tá? Então tem um período ali de 24 horas antes. Então, por algum motivo, você precisa reagendar somente com esse critério de 24 horas antes você pode remarcar essa prova. No dia você não consegue, tá? E a gente pede e solicita para vocês realmente testarem esse aplicativo, né, um dia antes ali da prova. Porque ele vai até também fechar, né, automaticamente ali todos os browsers, né? Por exemplo, se você tem um Teams na máquina corporativo, ele pode identificar, ele pode dropar a sua prova, tá? Se a sua máquina corporativa fica subindo automaticamente esse aplicativo, e-mail, ele vai ficar tentando tirar, senão ele pode te desqualificar por esse motivo também, tá? E essa questão do agendamento, né? Esse check-in, ele fazer esse processo antes aí da prova para você fazer algo com um momento mais tranquilo. Então, como eu já havia comentado também, né? Então, remover monitor, remover livro, papel, qualquer dispositivo eletrônico, tá? Smartwatch, qualquer ponto desse ele realmente retira, que senão você pode ser desqualificado da prova. E ele vai pedir para fazer realmente o check-in, tá? E a identificação, você vai ter que estar ali com a CNH, ou um RG, ou até um passaporte, tá? Então isso aí, alguns pontos realmente importantes para você estar tranquilo na prova e preparado, que talvez possa pegar de surpresa, né? Então, até a questões também de internet, né? Então você pode estar em casa, internet ser um pouco uma qualidade ruim, então isso pode ser um problema para a prova remota, tá? Mas também existe o formato ali que você pode ir no ambiente controlado da própria PersonView. Existem ambientes homologados por ela, então você pode ir lá no centro especializado, então eles te dão ali o computador, te dão a máquina e eles se responsabilizam por isso, tá? Então é um ambiente com computador, existe uma câmera, existe uma pessoa ali, o Proctor vai ser o próprio responsável ali do ambiente, tá? Então uma sala de vidro que vai ter o computador que ele vai disponibilizar, então qualquer problema de internet, se cair a prova, a PersonView se responsabiliza dentro desse formato. Mas se qualquer problema que acontecer no modelo remoto, então você se torna responsável, tá? Então talvez você tenha que abrir algum ticket, então é bem complicado esse ponto, tá? Maravilha. E estratégias gerais, né? Então, realmente a gente pede ali para vocês lerem atentamente as perguntas, né? Então, ler a pergunta atentamente, assim como as respostas, a gente vai entender aqui como que é o formato dessa prova, tá? Então, como determinada tecnologia funciona, a gente entender alguns conceitos, né, talvez aqueles que não vieram do mundo de tecnologia, entender algumas nomenclaturas, né, então vai ter algumas perguntas ali específicas, por exemplo, IOPS requeridos, tempo de recuperação, maior disponibilidade, menor custo, então ao final da pergunta, ele vai te colocar alguns pontos ali, que como que ele quer que a arquitetura, como que é aquele formato, então ele está te trazendo a pergunta, mas ele quer com o menor custo possível. Talvez duas perguntas funciona, mas ele quer como? Com o menor custo. Então a resposta ali, né, vai estar trazendo ali um indicativo, tá? Então a gente tem que se atentar nesses detalhes, tá? E a gente precisa ter atenção nessas frases, tá? Então você vai ver ali, a gente vai notar diversos pontos que a AWS sempre vai ter esse ponto de menor custo, desempenho, essas sentenças ali, ela vai trazer bem clara, tá? E como a gente pode realmente se preparar até de uma forma gratuita, né? Então, existe ali o formato, hoje em dia a AWS vem focando bastante no AWS Skill Build, aqueles que não conhecem, a gente recomenda fortemente, tá? Então, que possa ali entrar dentro do APN, então o AWS ali, a gente vai depois compartilhar o link, tá? Então, todos aí que realmente têm acesso ao formato gratuito, e existe um modelo pago dele também, tá? E alguns cursos aqui preparatórios, né? Então, introdução à AWS, a solução, então existe em português, né? Então alguns cursos ali desde alguns de 45 minutos até treinamento de 7 horas, tá? Então
modelos econômicos de nuvem, fundamentos técnicos, a parte de migration técnica e elementos essenciais ali da AWS Cloud Practitioner, né? Então, treinamento aí oficial até de 7 horas. Então, bem interessantes esses treinamentos, tá? E vocês podem ali se cadastrar, tá? Então a gente vê ali, ó, alguns treinamentos em inglês também, então de 1h30, excelentes cursos, tá? A gente recomenda bastante e até alguns modelos sobre gamificação que a AWS vem focando bastante também, tá? Que é o Cloud Quest. Isso aqui é bem legal, bem interativo, né? Dentro do formato que a AWS vem investindo bastante. O Felipe, Opa, diga lá, Lelê. até dar uma dica pro pessoal, né? Consegue voltar uma tela rapidinho? Vamos lá. Pessoal, aí, por exemplo, desses que a gente está falando, os dois primeiros, o segundo e o terceiro, né, aspectos econômicos da nuvem, fundamentos técnicos da AWS, fazem parte também da acreditação. Então, assim, são cursos até que valem ponto no nosso programa aqui do Tech Journey. Então, assim, vocês completando e enviando a comprovação deles, valem ponto aqui para a nossa jornada. E esse último, Elementos Essenciais do Cloud Practitioner, ele é um curso bem completo para quem quer ter uma forma de estudar para certificação de forma gratuita, sem ter que adquirir nada. Então, assim, se vocês procurarem dentro do Skill Builder, esses elementos essenciais do Cloud Practitioner, ele é de 7 horas, mas ele é bem completo para vocês terem esse entendimento e complementarem o estudo, além do material que a gente está passando aqui para vocês. Boa, perfeito. E qualquer dúvida podem, né, colocar no chat aí que a gente tirando aqui no decorrer, tá? E assim também como existem materiais de terceiros, tá? Outras opções aí. Então tem o treinamento ATP também TD Synix, tá? Então a gente até recomenda ali procurar nosso time, então seu gerente, né, seu gerente de conta, seu BDM, pode procurar, que tem nosso time de ATP, treinamentos oficiais. E existem outros terceiros aí também bem conhecidos, né? Então, Cloud Guru, a Udemy, o Slabs, né? Então, com simulados, aí são pagos realmente à partes, tá? E até, por exemplo, dentro da Udemy, né, existe aí diversos professores até bem conhecidos, até, por exemplo, o Stefan Marek, né? Então, acho que basicamente ele tem todas as certificações da AWS e ele tem todos os simulados e treinamentos, ele passa por diversos pontos, né? Bem interessante também, tá? Então, alguns cursos ali variam com alguns valores, tá? Então, até cursos realmente baratos ali de R$ 40, R$ 20, tá? Então, a gente recomenda bastante esses treinamentos aí, tá? E como que seriam as boas práticas dentro do simulado, né? Então, você vai ter o simulado oficial ou não oficial, a gente recomenda ali 90%, tá? Então, isso aqui é bem importante, porque a prova ela vai te exigir ali 70%, tá? Para você poder passar. Mas dentro do simulado, que ele vai te trazer, porque não é exatamente, né? Ele vai cair exatamente aquela pergunta, mas você vai entender os conceitos, o formato da prova, então ele vai te ajudar bastante, tá? Então, e a questão, como eu havia comentado, a questão de gestão de tempo. Então é bem importante, tá? Então você tem ali mais ou menos, né, 1 minuto e meio por questão. Então são perguntas pequenas, tá? Então podem ficar tranquilos e respostas rápidas ali, tá? Mas é o período mais ou menos que você tem. Então realmente a gestão de tempo ajuda bastante. Então, até como eu havia falado, se você vai fazer inglês, na questão do domínio da língua, e se você conseguir adicionar 30 minutos, isso ajuda ali, aumenta um pouquinho esse período, tá? E também usar mais de uma fonte de simulado. Então, vou no Slabs, ou vou na AWS, no Skill Builder e outros formatos. Isso vai ajudar bastante para você ter uma diversificação dos simulados. Isso ajuda, tá? E se você tem um report, tá? Isso ajuda bastante ali. Você conseguir assistir diversos vídeos, você entender. Então, os simulados ajudam porque você consegue ter a resposta, se você acertou, errou, o porquê que está errado, por que está certo, tá? Isso acho que ajuda bastante dentro do formato da prova. E também dentro do modelo de estudo, né? Nada mais, nada menos que estudar dentro dos white papers da própria AWS, do próprio fabricante, tá? Então, vocês conseguem ter os documentos ali gratuitos, homologados da AWS. Então você vai ter um overview dos benefícios, trazendo ali o Web Architect Framework da AWS, né, todos os pilares você vai passar, a gente recomenda para todos que vai fazer, seja nível fundamental, associate, o professional, tenham conhecimento do Architect Framework, tá? E existem os outros treinamentos também, os arquitetos para cloud, modelo de precificação, modelo de responsabilidade, planos de suportes. Então, a gente recomenda fortemente os white papers da AWS, tá?
E também, né, a gente lê os FAQs, né, as perguntas frequentes dos serviços, tá? Então, para cada serviço que a AWS vai propor ali, S2, VPC, CloudFront, S3, CloudWatch, todos eles, você vai ter um FAQ, então, desde o que é, como é que funciona, quais são as perguntas frequentes, para que serve. Então, realmente, entre ali nos FAQs, tá? Isso vai ajudar demais. Para cada serviço, a gente vai ver um pool aqui, né, os hot topics, o que acaba mais caindo dentro das perguntas e os formatos da AWS. Tá? Que a gente vê aqui que é uma sopa de letrinha, né? Talvez aqueles que nunca viram, não estão familiarizados, tipo, poxa, EC2, VPC, S3, IAM, RDS, o que é isso? Né? Realmente tem que estar familiarizado com esses nomes aqui, como é que, o que funciona, para que cada um serve, onde é que ele se encaixa, tá? Isso aqui é bem importante. E a questão do domínio, né, a distribuição da prova, como é que funciona, tá? Então, como eu já havia comentado também, existe aqui 4 domínios, né? Então, falando ali conceitos de nuvem. Então, na próxima semana a gente vai entrar ali nos conceitos de nuvem, que é 24% do exame. O domínio 2, né, segurança e conformidade, 30%. Domínio 3, tecnologias e serviços da nuvem. E domínio 4, cobranças e preços de suporte. Tá? Então a gente vê os grandes pilares aqui, né, tecnologias e serviços da nuvem e a parte de segurança e conformidade. Então a CLF C02, ela vem atualizando, então ela aumentou a questão de segurança e conformidade e a parte de tecnologia de nuvem. Tá? Então a gente vê os dois grandes pilares aqui da prova, mas também a gente tem que se atentar ali aos conceitos de nuvem, né, e a cobrança de modelo de suporte também. Maravilha? E lembrando, né, Felipe, nas próximas sessões, cada semana a gente vai falar de um domínio desse específico para se aprofundar mais sobre os tópicos, né, de cada um desses domínios. Boa, perfeito. E a gente vai entrando aqui só a questão, né, de alguns serviços e falando sobre os hot topics, tá? Para as próximas semanas, já para a gente poder aquecer um pouquinho, né? Então, os conceitos de nuvem, tá? Então, desde o que é cloud computing, né? Realmente a vantagem de cloud computing, a gente conseguir entender e até levar isso para o nosso dia a dia, que a gente está saindo ali do modelo on-premise, indo para a nuvem, né? Indo para cloud computing, AWS, a gente precisa realmente entender, levar isso para o cliente, para o nosso dia a dia, tá? Então, entendendo ali tipos de deployment, né? Então modelo híbrido, on-premise, cloud, até mesmo aqueles que estão iniciando, startando ali com cloud, talvez nunca ouvi falar do modelo on-premise, o que é isso, né? Então, basicamente ali o modelo local, né? Então, que a gente conhece ali do modelo tradicional, tá? Então, a AWS traz bastante essa palavra ali, on-premise, né? Então, a gente entender também ofertas de billing, a gente vai entender a questão que é muito importante, que é a região, né? Como que funciona a questão, porque a gente está familiarizado com data center local ali, único, né? Então, como que funciona a questão de região, edge locations, zona de disponibilidade da AWS, isso aqui é importantíssimo, aí vai cair perguntas sobre isso daqui, sem dúvida, tá? Esse aqui são alguns hot topics, tá? E aqui, né, só um pequeno, uma pincelada, né? O que é computação em nuvem, né? Então, a computação em nuvem é a utilização de recursos de TI sobre demanda, basicamente através da internet num formato de pagamento por uso, o famoso on demand, tá? Então, uma abreviação ali, um resumo bem rápido e simples do que é a computação em nuvem, tá? E falando ali o modelo sobre computação em nuvem, né? Então, uma infraestrutura como software, né? Então a gente vai ver ali alguns pontos, vocês vão ver SaaS, PaaS, né? Então outros formatos ali, né? Soluções de software, um modelo ali é flexível, né? Realmente são flexíveis e podem ser alterados ali de uma forma rápida, simples, econômica, né? Então com as soluções econômicas utilizando as soluções de hardware, né? Então ele vai eliminar ali qualquer tarefa que toma muito tempo e recurso. A gente vai ver no modelo tradicional, como que você consegue provisionar um servidor? Tá? A gente vai fazer até esse depara. Então, como é que funciona? Né? Então, literalmente, você vai ter que ter um processo até realmente comprar essa máquina, chegar, configurar tudo. Em questão de minutos, com agilidade e performance, você consegue provisionar uma máquina pequena, simples, fazer um teste nela, até uma máquina gigantesca. Tá? Então, isso aí nos ajuda bastante. Então, realmente, agilidade e econômico no processo de adoção de tecnologia. Tá? E outro domínio, né, domínio 2, segurança e conformidade. Então, alguns hot topics, né? Então, a gente vai entrar ali e bater falando sobre modelo de responsabilidade compartilhada.
Então isso aqui é muito interessante, vocês precisam realmente entender como é que funciona isso. E o AWS IAM, MFA, CloudTrail, né, essa questão de políticas também. Tá? Então a gente vê uma sopa de letrinha aqui, vocês vão entender bastante. O IAM importantíssimo. Tá? Então desde o básico realmente até o avançado, a AWS sempre entra nesse detalhe aqui sobre segurança. Tá? E a gente só mostrando aqui, poxa, mas o que é esse modelo de responsabilidade compartilhado? Como é que funciona isso, né? Então, isso aqui tá bem que vocês vão verificar bastante. Então, tem o modelo de responsabilidade que é do cliente, tá? E tem da modelo de responsabilidade que é do próprio fabricante, né? Então, a questão de software ou a parte de serviços ali. Tá? Então, a parte infraestrutura global da AWS, então questão de região, zona de disponibilidade, edge locations, tá? Então se torna ali a responsabilidade da própria AWS. Mas, por exemplo, ali um sistema operacional, né? De quem que é a responsabilidade? No caso ali, já se torna do cliente, tá? Só fechar um pouco aqui a cortina, ver se tem uma dúvida até o momento. Tem uma pergunta aqui, o Felipe, que até é boa para passar para todo mundo, que o Fábio perguntou, se quantas horas dedicadas de estudos, né, são necessárias e se o Essentials, né, que tem 7 horas de conteúdo, ele dá um reforço ou ele já é algo mais complementar a um módulo básico, né? Foi uma pergunta boa, Fábio. Assim, quantas horas de estudo depende muito da base de conhecimento que a pessoa tem. Assim, se já for uma pessoa que já conhece cloud, já conhece os conceitos de cloud, né? Mesmo que seja em outro fabricante. Então, assim, ele já é um pouco mais avançado. Quem não conhece, é importante começar do zero. E aí, o começar do zero que a gente comenta muito é fazer as acreditações. Então, assim, qual seria um caminho interessante? Fazer as acreditações, tanto a acreditação comercial, técnica, quanto a de Cloud Economics, que a gente passou ali na apresentação, porque ali você vai ter uma base mesmo de conhecer esses conceitos de nuvem, e aí aqui no Practitioner vai se aprofundar. A Essentials, a gente pode botar assim num segundo passo, fazer aquele Essentials ali de 7 horas, porque ele entrega também bastante conteúdo, mas já voltado também para os recursos da AWS. E aí depois, simulados como o Felipe mostrou aí, os que tem de mercado, os simulados que a AWS coloca no Skill Builder, te ajuda a entender as perguntas, a entender o que ela está sendo pedida, porque você vai ver, a gente vai ter o simulado no último dia, você vai ver tem pergunta que mais de uma resposta parece certa, mas por causa do enunciado, que pede um menor custo, pede um recurso mais otimizado, ele acaba tendo uma pergunta que é a correta. A outra poderia estar certa, mas não atende 100% que foi do que está no enunciado. Então, assim, o tempo de estudo depende muito de pessoa a pessoa, mas assim, eu acho que um mês, se a pessoa pegar assim 1 hora e meia por dia estudando, consegue fazer essa prova com êxito. Tá? Pode continuar aí, Felipe. Boa, perfeito. E até em cima da questão dos simulados também, né? Então ajuda bastante ali. Você está fazendo simulado, está tirando 80% ou mais, você já está confiante, já entendeu o conceito e pode realmente agendar ali já a prova, tá? Isso ajuda bastante, tá? E a questão é te mostrando ali um pequeno exemplo, tá? De como que funciona aqui. Então, aqui fique à vontade, tá? Então, eu vou ler a pergunta aqui. Pode colocar no chat aí, pode colocar aqui porque vocês acham que é qual a correta, tá? Então, só um exemplo de pergunta. Qual das seguintes opções é a responsabilidade da AWS conforme o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS? Então, A, configuração da aplicação de terceiros. B, manutenção do hardware físico. C, proteção de acesso dos dados das aplicações. D, administração personalizada das Amazon Machine Images, que é as AMIs. Vamos lá, pessoal, o que vocês acham? Pode colocar no chat aí, fica à vontade. Isso aqui é só um pequeno exemplo. Vou dar um minutinho, pessoal. Vamos ver. E até conforme a gente havia falado, né, dentro do modelo de responsabilidade compartilhado, a gente sabe o que é o quê. Então, ele traz ali, né, um ponto. Então, modelo de responsabilidade da AWS, tá? Então, dentro daquela tabela, vocês realmente precisam se atentar muito, né? Então, até pode-se dizer, estudar
essa tabelinha aqui, tá? Então entender aqui essa diferença, questão do que é do cliente, tá? Então, a AWS, se você vai estudar inglês, né? Então, modelo de responsabilidade, ele coloca, ó, responsible for security in the cloud, tá? Ou off the cloud. Então, isso aqui realmente a gente precisa se atentar. Então, tudo que está ali compartilhado, tá? Então, a gente precisa se atentar nesse modelo aqui. Então, modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, ele vai lhe colocar, no caso, dentro dessa resposta aqui, manutenção do hardware físico, tá? Então, poxa, acontecer alguma questão física, a gente, cliente, né, parceiro, a gente não consegue ir lá no data center, falou, cadê meu data center? Eu quero ir fazer manutenção. Não, isso aqui é responsabilidade da AWS, tá? Mas, então, isso aqui é meio importante para a gente se atentar. Maravilha? E indo para o tópico 3, tá? Então, a gente fala aí sobre tecnologias e serviços na nuvem. Aqui vai entrar alguns hot topics, né? Então a gente entra bastante em diversos serviços aqui, né? Então alguns core services, tá? Então a parte de VPC, EC2, S3, RDS, Lambda, DynamoDB, CloudFront, Route 53, CloudWatch e outros serviços aqui, tá? Algum deles realmente cai muito pouco, uma perguntinha, tá? Ou alguns ali pode até realmente cair como teste. Então isso aqui realmente a gente tem que passar por todos eles aqui para que cada um deles, para que funciona, para que serve, tá? Então isso aqui são os hot topics e realmente que é importante o estudo, tá? E realmente ali reconhecer os conceitos básicos de rede, tá? Então descrever as redes virtuais ali de nuvem, tá? Do Amazon VPC. Então realmente vocês precisam ali entender o conceito, né? De projetar uma arquitetura básica, tá? E indicar ali as etapas de uma criação de VPC, identificar grupos de segurança, criar sua própria VPC, né? Incluindo outros componentes nela, realmente para ter uma rede, né, de interconexão entre elas personalizadas também. Então, identificar os fundamentos do Route 53, né? Até pode entender, poxa, o que é esse Route 53? Basicamente, ele pode se dizer que é o DNS da AWS, né? Mas dentro dele existem diversos features ou recursos dentro dele também, tá? E também entender ali, reconhecer os benefícios do CloudFront. Maravilha? E a gente está fazendo um depara, né? Então, aqueles que estão saindo do mundo on-premise, do modelo tradicional, indo para cloud computing, a gente fazendo esse depara aqui, acho que é bem importante, né? Bem interessante. Muitos gostam dessa imagem, né? Então, o que é similar. Então, se a gente pensar a parte de Firewall, ACL, os administrators, né? A parte voltada na camada de segurança, dentro da AWS ali a gente tem o que? Security Groups, né? Networks ACL e IAM. Então, a gente já identificou aqui que a parte do IAM, tá? Então é a parte voltada à segurança. Maravilha. E outra camada de rede, né? Então, modelo tradicional, se a gente tem o router ou a parte do pipeline, né? Network pipeline, ou parte de switch, o que a gente tem, né, proporcional ali na AWS é o Route Table ou Amazon VPC. Então a gente já entendeu ali que VPC, rede. Opa, então se eu penso em fazer uma VPC, uma parte de rede, eu vou utilizar esse serviço, tá? E a parte de computação do modelo on-premise, né? Se a gente for pensar no servidor, parte de processamento, memória, a gente vai ter o que? AMI ou a famosa Amazon EC2 Instance, né? Então a instância, o servidor ali EC2, tá? Então acho que muitos já ouviram falar sobre um servidor EC2. Isso aqui é bem importante. E existe as imagens já prontas, né? Que a AWS pode nos proporcionar, ou a gente pode criar uma imagem personalizada nossa também da nossa corporação, tá? E voltando ali também a parte da camada de storage e banco de dados. Então, se você tem um DAS, um SAN, um NAS, né, parte que é o RDBMS, né, então dentro da AWS, a parte de banco de dados ou armazenamento, a gente vai ter o que proporcional EBS, né, EFS, S3 e a parte de banco ali com RDS. Então, a gente vê que existe alguns detalhes, a gente vê uma sopa de letrinha, né, fiquem tranquilos, mas vocês vão entendendo ali o passo a passo para que cada um deles serve, né, então a gente pensa ali na EC2 sendo o servidor. EBS, a gente já pode pensar que seriam o disco dessa máquina, tá? E RDS, um banco de dados, tá? Então, a gente começa a entender ali. Então, a segurança, eu tenho AM, redes, eu tenho VPC, a parte de computação, eu tenho EC2, storage, ou armazenamento ou banco de dados, eu tenho um RDS junto com S3 e armazenamento EBS. Poxa, você já começa a criar ali uma arquitetura até mental, né? Então, isso aqui ajuda bastante, tá?
E o domínio 4, né? A gente vai entrar ali falando sobre billing, a parte de pricing também, que é bem importante, né? A gente vê ali que é o último pilar, tá? Então, os hot topics que a gente precisa entender. Modelos de pagamento, né? Então, sobre demanda, RI, que seria instâncias reservadas ou modelo Spot Instance, tá? Então, a parte de consolidar o billing. Existe um serviço também, a parte do AWS Organization, né? A parte do Trusted Advisor, Cost Explorer e a parte de tags. Então, alguns serviços ali, hot topics, que é interessante o estudo deles, né? E alguns serviços correlacionados também, tá? Então, que podem cair, parte de DMS, Cloud Director, parte de dashboard, né? O Snowball, Artifacts, SSO, Mace, Inspector, KMS, System Manager. Então, são diversos serviços que podem cair, tá? Então, não é certeza que todos eles vão cair. Mas é interessante o estudo que vocês podem entender para que é o conceito de cada um deles. Maravilha? Mas o importante nesse momento aqui não é a gente passar a cada um deles também, que senão seria quase o dia inteiro a gente falando de todos esses serviços. Maravilha? E só uma pergunta de exemplo aqui, mais uma, tá? Então fiquem à vontade também para vocês colocarem aí no chat. Por que a AWS é mais econômica do que data center tradicionais para aplicação com diferentes workloads de computação? A. Os custos da Amazon EC2 são cobrados mensalmente? B. Os usuários mantêm acesso administrativo total às instâncias do Amazon EC2? C. As instâncias do Amazon EC2 podem ser executadas sobre demanda quando necessário? E D. Os usuários podem executar instâncias suficientes permanentemente para lidar com picos de workload. Vamos lá. Está aparecendo a caixinha aqui, bastante falando que a C. Mais um segundinho e vamos ver, né? Só uma questão teste, né? Então ele fala ali o que é mais econômico do que data center tradicional, né? Ou ele poderia mudar aqui data center on-premise, né? Então a gente coloca aqui, a instância desses dois pode ser executada sobre demanda quando necessário, tá? Então isso aqui é um grande benefício da AWS, tá? Então realmente a capacidade de executar a instância sobre demanda, né? Modelo on demand, realmente quando necessário. Pode permitir ali que você pode desligar aquela máquina, ligar, e vai ser só executar ali a instância quando você tem essa necessidade. Então é algo ali realmente variável. Então um grande benefício, né, que a AWS pode nos proporcionar, realmente tendo uma grande economia. Maravilha? E a questão aqui, né? Então, algumas referências que a gente tem dentro da AWS. A gente vai compartilhar aqui, depois a gente pode colocar aqui no chat para todos. Então, os links, né, das perguntas. Tem até uma documentação pública da própria AWS ali do modelo dele. Tá? Então, como que é o treinamento, como é que funciona. Todos esses tópicos aqui que eu passei tá dentro desse PDF da AWS. E os links também que a gente mostrou ali nas imagens, né, do Skill Builder, os treinamentos e os cursos, que é muito importante, tá? E existe ali os simulados oficiais também, tá? Isso aqui é bem interessante o estudo, a gente passar por todos esses campos aqui, que vai ajudar bastante, tá? E a gente gostaria de reforçar, né? Então a questão aqui da pesquisa de satisfação, tá? Então vocês possam aí avaliar, isso nos vai ajudar bastante até para as próximas semanas, o que vocês esperam. Então a gente vai passar cada semana ali os conceitos, o domínio 1, 2, 3 e 4, e a última semana teremos ali a questão do simulado, né? Então, como que vocês podem realmente se beneficiar desse treinamento ali, 1 hora por semana, fazer os simulados, realmente ir para a prova, já deixá-la agendada e tirar essa certificação, esse badge, que vai ajudar bastante profissionalmente, a questão pessoal de vocês vão entender, levar os benefícios de cloud, entender os conceitos, tá? Isso é um grande benefício aí que a TD Cinex, né, está ajudando aí seus parceiros, tá? E vão ser 15 vouchers, né, assim como a Bia comentou. Maravilha? Beleza. Felipe, tem só uma última pergunta aqui, aproveitando Diga que a gente lá. tem um tempinho.
que perguntaram por que a letra A está errada, né, com relação à última questão. Opa, vamos voltar. Então, essa é uma certa pegadinha, né? A letra A, ela diz, o custo de EC2 são cobrados mensalmente. Está correto, eles são cobrados mensalmente. Só que qual é a vantagem de você utilizar a AWS? Que na AWS, como você executa sob demanda, se você não estiver utilizando aquela aplicação, você pode desligar a sua máquina, você pode pagar só, assim, em vez de 24 horas, pagar só 8 horas comerciais que você está utilizando. Então, essa é a vantagem. Não é só por ser cobrado, não é por ser cobrado mensalmente, sim por ser cobrado pela hora que você está utilizando aquela instância. Boa, perfeito. Tá? A Quer ver? fatura vai vir sim no final do mês com relação a isso, mas o que você foi daquela máquina foi aquela hora que você utilizou ela. Então, isso que é a vantagem. Boa, perfeito. Então a gente vê ali que existe diversas pegadinhas, né? Pode-se dizer, até a AWS vai falar que são distratores, né? Então alguma pergunta ali, ela realmente ela vai te distrair. Você fala, poxa, essa daqui, por isso que a gente entendeu os conceitos, tá? Da pergunta. Então tem algumas palavras-chave que vocês precisam identificar, tá? Então isso aqui é bem importante ali para a gente ser bem sucedido na prova. A gente vê ali que até uma pontuação alta, né? Então 70% da prova e com 65 questões, tá? Então isso aí vai nos ajudar bastante a gente entendendo todo esse conceito. E o momento da leitura tem que ser realmente até rápido, né, na resposta, que até a questão de gestão de tempo é um ponto que pode nos prejudicar aí, né? Então se a gente demorar muito na questão, tá? Ficar numa dúvida, isso pode ser um ponto que pode nos prejudicar, tá? E novamente a questão da Posso pesquisa de satisfação. Diga lá, Pia. os recadinhos novamente, tá? Eu mandei as regras novamente aqui no bate-papo para todos poderem ver. Quem tiver dúvida podem entrar em contato com a gente, tá? Todas essas regras estarão e estão em todas as comunicações que a gente está enviando. Os e-mails com as gravações serão enviados a cada 3 sessões, tá? Então, no dia 2 de julho, nós enviaremos as gravações para vocês. E eu enviei o link da pesquisa também para quem não conseguir utilizar o QR Code. Boa, perfeito, maravilha. E gostaria de agradecer, tá? Então, para as próximas semanas já estaremos por aqui também, tá? Então, que todos realmente possam um esforcinho. Sei que às vezes agenda fica difícil, mas que possam fechar esse período realmente para estudo é muito importante, tá? E eu vou parar de compartilhar aqui e temos aí alguns minutinhos, tá? Antes da gente encerrar, ver se alguém tem alguma dúvida. Vamos ver se tem alguma dúvida até o momento, para as próximas semanas, o que acharam aí dessas dicas, né? Então, para a gente poder já finalizar. Acho que as perguntas aqui que o Cláudio já colocou, o Leandrão já respondeu, né? Deixa eu ver. O que o Cláudio colocou aqui. Para quem faz projetos em clientes de IoT da AWS, como faço hoje para a ARS, né? Então a gente podemos conversar posteriormente, tá? Sobre detalhes aí sobre a IoT, né? Então aqueles que também tiverem algumas oportunidades, podemos conversar posteriormente, tá? Alguma dúvida? Não? Maravilha. Então, entregar e devolver aí 10 minutinhos. Então, gostaríamos de agradecer a todos, tá? Então, todo esse tempo aí, que para as próximas semanas estaremos por aqui. Queremos agradecer. Até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.